A taxa de juros é definida pelo Banco Central, né? Eu acho que isso vocês sabem. E o Banco Central faz isso de que maneira? Como que o Banco Central ele estabelece essa taxa de juros? É uma lei? É uma lei que ele põe como regra, ó, pessoal, a partir de tal dia a taxa de juros vai ser 2,75%. O que vocês acham? Como funciona isso? Ele estabelece uma meta baseado nas expectativas, certo? O que mais? E como ele impõe essa taxa? De que maneira ele impõe essa taxa? Quando o Copom fala, olha, pessoal, é 2,75% ao ano. Compra e venda de títulos, legal. O William aqui e o Vinícius falaram. Como que funciona essa compra e venda de títulos públicos? Vocês podem falar como vocês pensam sobre isso? Como que se estabelece essa compra e venda entre o BC e os bancos? Vocês sabem como funcionam? Tem uma ideia? Vocês já ouviram falar num negócio chamado, provavelmente vocês já ouviram, um negócio chamado Open Market? O que é o Open Market, Bruno? Matheus. Pessoal, pode participar. Como eu disse a vocês, só fico vendo aqui figurinha de vocês, então não sei se vocês estão aí ou não. Como que funciona o Open Market? Pessoal, ó, o Banco Central, ele, vocês sabem, vocês já ouviram esse macro, ele é um banqueiro do governo. E, ao mesmo tempo, também, ele executa a política monetária, né? Então, o Banco Central, entre outras atribuições relevantes, ele pode aumentar a base monetária ou enxugar a base monetária. Como ele faz isso? Como ele retira M1, como ele aumenta M1? De que maneira ele pode fazer isso? É o que vocês falaram, ele pode vender ou comprar título. Não sei se vocês sabem, mas o título público é como se fosse um cheque, né? Um cheque bancário, né? Eu vou, entrego o meu cheque e recebo dinheiro, né? O Banco Central ele faz o quê? Por exemplo, quando ele quer enxugar base monetária, né? Ele quer retirar M1, ele quer reduzir M1, né? Ele quer tirar dinheiro do mercado. Ele vai lá, é como se o Banco Central fizesse assim, olha, eu te dou um cheque de R$ 100 hoje, para você descontar daqui a um ano, né? E eu aceito receber por esse cheque hoje R$ 90. Então, o Banco Central recebeu R$ 90 hoje, tirou de circulação R$ 90 e deu um cheque. Daqui a um ano, o portador desse cheque, né, ele apresenta para o Banco Central e ele vai receber R$ 100. Então, é como se eu tivesse investido R$ 90 e após um ano eu recebesse R$ 100. Isso é uma forma que o Banco Central, ele negocia esses títulos, tá? Então, ele foi lá, deu 90, recebeu 90 e pagou 100, né? Essa diferença, obviamente, é o juros, né? Então, o Banco Central, ele negocia título público. Ele pode fazer isso por dois motivos, basicamente. Quando ele quer aumentar a base monetária, o M1, ele vai e compra título público em posse dos agentes. Ou seja, ele pega o título
que ele mesmo emitiu e dá dinheiro para os agentes. Ou quando ele quer reduzir a liquidez, o que que ele faz? Ele pega, ele recebe dinheiro e dá título público. Ou seja, ele faz uma troca. É a história do cheque que eu acabei de contar para vocês aí. Então, o Banco Central, toda semana, ele compra e vende títulos públicos, né? Às vezes, o cara, o banco ou a pessoa, ele renova aquele título público, ou seja, o Banco Central, ao invés de receber o título público, fala assim, ó, toma mais um pouco de título público, para você ficar isso com 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, o Banco Central faz isso todo dia. E o Banco Central também é o banqueiro oficial do Tesouro, né? E funciona assim, a gente sabe que o governo federal é irresponsável. Tem muitos e muitos, há muitos e muitos anos, ele gasta mais do que ele recebe. Claro, para fazer política pública de diversos jeitos, né? Ou seja, o governo, ele ele é deficitário e quem financia isso para o governo poder pagar suas contas são os agentes econômicos. Então, o Banco Central tem que financiar essa dívida através de título público. Então, toda semana, quase toda semana, o Banco Central vende título público para financiar o governo federal, a União. Sempre está fazendo isso, sempre está fazendo isso. Então, é uma forma que o Banco Central tem para financiar a nossa dívida pública. O que que eu quero que vocês entendam? Quando o Banco Central define a Selic, ele está sinalizando o quê? Para os agentes econômicos, que ele aceita pagar, né, aquele valor para vender o título público. Porque se ele não estabelece isso, pessoal, imagina como queria ser, né? O Banco Central vai lá fazer um leilão de título público e a gente não tem ideia de quanto é a Selic. Um agente vai pedir 10, outro 9, outro 8, 8, 3, 8, outro 4, outro 5, ou seja, ia ser uma farofa, né? Ia ser um rolo, porque ninguém iria saber quanto o Banco Central estava disposto a pagar de taxa de juros. Quando ele define, né, que ele vai pagar no título público através da Selic, os bancos já sabem, olha, o Banco Central hoje vai vender o título público, ele aceita no máximo pagar, como é hoje, 2,75%. Tá? Então, o Banco Central define qual o valor, qual é o parâmetro dessa negociação. Tá? Por isso que ele define essa Selic. Por isso que mês a mês ele faz isso, cada país tem um, para que os agentes saibam qual é o teto que ele vai pagar de taxa de juros. Então, sabendo que o Banco Central faz isso, por que a Selic é relevante? Qual é o efeito direto que a Selic causa na intermediação financeira, que é a relação entre agente deficitário e superavitário? O que vocês acham? Pagamento de dívida, né, que ele vai ter que altera os spreads do banco, ok? Por que altera os spreads do banco? Por que isso? Quer falar, Matheus? Porque o dinheiro tomado muda de preço. Então, vamos lá, deixa eu tentar dar uma facilitada aí. Qual é o risco que tem, por exemplo, de um banco comprar um título público do governo e não receber? Qual é o risco? Qual é o risco que vocês acham? Zero. É. Por que, William, você acha que é zero? Exatamente, porque o dinheiro, ele tem o governo, ele tem uma impressora
que pode emitir moeda, né? Ela faz dinheiro. Tem uma maquininha, né, que pode fazer dinheiro. É claro, quando o governo emite moeda, pessoal, tem um efeito muito ruim, que talvez vocês já até viram, que é o seguinte: a probabilidade de aumento de inflação, ela começa a ser muito relevante. E nós, num passado não muito distante, né, nós passamos por uma situação de inflação extremamente alta. Chegou a 3% ao dia. Você ia no supermercado de manhã, era um preço, você voltava à tarde, era outro preço. É uma coisa até bizarra para os dias de hoje, insana para os dias de hoje, que talvez, como vocês não vivenciaram isso, vocês não têm muita noção de como é, mas a gente já passou por uma situação dessa, tá? Não dá para falar que o risco de empréstimo é zero, né? Porque a gente já teve uma situação que foi em 1990, quando o Collor ele, ele não pagou o título público. Assim, ele pagou depois, né? Não é que ele não pagou. No dia do vencimento, ele não pagou. Ele falou: olha, eu não posso pagar hoje, só vou pagar no próximo ano. Né? Então, não dá para falar mais, William, que o risco é zero, mas ele é muito próximo de zero. Né? E só para pontuar, a Argentina é título externo, viu? E eles não é que eles não estão pagando, né? Eles estão tentando renegociar e tiveram alguns sucessos, né? O que vai acontecer para a Argentina nos próximos anos? Eles vão ter uma dificuldade imensa para captar dinheiro externo, né? E aqui também, quando o Collor fez isso, a gente carrega até hoje um pouco da nossa taxa de juros, né? Esse pseudo calote que o Collor deu. Ou seja, isso vai ter reflexo na taxa de juros em algum instante. Então, assim, não é uma boa para o governo não pagar o título público. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. O que eu quero que vocês entendam, tá? O Banco Central, ele define a negociação do título público, ele está tomando um empréstimo do mercado financeiro, e quando ele toma esse empréstimo, já que o risco é extremamente baixo, né, ele está sinalizando para o mercado financeiro o quê? Que se eu empresto dinheiro para alguém com risco muito baixo, quando a pessoa tiver algum risco, eu tenho que cobrar uma taxa de juros mais alta. Uma coisa é você emprestar dinheiro para o Banco Central, para o Tesouro Nacional. Uma coisa é você emprestar dinheiro para o professor Leonardo. O risco de não receber quando empresta para o professor Leonardo é altíssimo. Né? Para o Banco Central é quase zero, para mim é alto. Então, o que o banco cobra de mim? Ele vai cobrar uma taxa de juros mais alta. Tá? Então, o efeito deletério é esse. A taxa de juros, para quem vai pegar o empréstimo, ela sempre será mais alta do que a Selic, porque o governo tem uma taxa de juros, uma taxa de risco extremamente baixa. Tá? Vamos lá. Do ponto de vista agente deficitário, se a taxa Selic sobe, o que vai acontecer com a taxa de empréstimo para esse agente? Ela vai ser mais alta, obviamente. Né? Agora, do ponto de vista do agente superavitário, né? Qual é a implicação para ele, para quem tem dinheiro sobrando? Para quem tem dinheiro sobrando, funciona assim, né? Se a Selic sobe, né, para o banco comprar título público, ele vai ter que ter dinheiro para comprar esse título público. Então, o que ele faz? Ele vai falar para o agente, vai falar entre aspas, né? Ele vai sinalizar para o agente superavitário, falar, olha, se você quiser deixar o dinheiro aqui, eu posso pagar um pouco mais alto. Por quê? Porque o banco capta o dinheiro dele e empresta para o Banco Central por uma taxa mais alta. Ou seja, a taxa Selic, pessoal, ela afeta o agente superavitário,
e o agente deficitário, né? Se a taxa Selic sobe, o crédito, a taxa de juros, fica mais cara para o agente deficitário. Se a taxa de juros sobe, vai ser mais atraente para quem tem dinheiro sobrando, para quem pode guardar dinheiro, né? Ou seja, o prêmio para você guardar dinheiro aumenta. E de maneira inversa também ocorre exatamente essa mesma lógica. Se a taxa Selic cai, né, o banco pode emprestar uma taxa mais baixa para o agente deficitário. Se a taxa Selic cai, o banco vai captar dinheiro a uma taxa de juros mais baixa. Ou seja, o prêmio para quem tem dinheiro sobrando vai ser mais baixo. Então, a gente fala que a taxa de juros é uma taxa de equilíbrio da economia. Ou seja, se ela sobe, tem algumas implicações, e se ela cai, tem algumas implicações, tanto para quem tem dinheiro sobrando, quanto para quem está precisando de dinheiro. Então, a taxa de juros, a gente pode falar assim que é como se fosse um pulmão, né? É ela que faz a economia respirar ou de um jeito ou de outro, né? É ela que vai fazer com que as decisões de investimento, né, de investimento, de investimento em ativos físicos, reais. Então, o que implica é basicamente a taxa de juros. Tem algumas outras coisas, mas o que determina é isso. Decisões de investimento e poupança, de guardar dinheiro, está relacionada à taxa Selic. Tranquilo ou nada tranquilo? Essa lógica de como se estabelece uma taxa de juros. Tranquilo, pessoal? É muito relevante que vocês entendam isso, mas a gente pode voltar depois para falar um pouco mais sobre isso. E então a matemática financeira, né? Ela basicamente vai dar algumas ferramentas, né, para a gente ver como funciona essa lógica de valor do dinheiro no tempo, e isso é muito relevante posteriormente quando a gente for falar de métodos de análise de investimentos em geral. Ou seja, a tomada de decisão de financiamento e investimento é baseada em métodos da matemática financeira. Então, o que eu espero que vocês saibam no final do semestre, né? É que vocês consigam fazer alguns cálculos, né? Vai ser útil posteriormente quando vocês começarem a estudar na análise de investimento. É como se fosse uma base, né? A gente vai construir uma base para que vocês posteriormente entendam como funcionam os métodos de análise de investimento. Então, o que a gente vai ver ao longo desse semestre? Basicamente, a gente vai estudar o valor do dinheiro no tempo, né? É aquilo que eu falei, 10 mil reais há 10 anos atrás é igual a 10 mil reais hoje? Nominalmente, sim, né? Mas, ao longo do tempo, esse valor do dinheiro muda. E ele depende basicamente de quê? Da taxa de juros. Ele pode mudar muito, ele pode mudar pouco. Depende dessa taxa de juros, né? E aí a gente vai ver algumas coisas, juros simples, compostos, anuidades, descontos, taxas reais e aparentes, séries, equivalência de fluxo de caixa, e a gente vai ver no final do curso, pessoal, algumas coisas pontuais de análise de investimentos, né? A gente vai ver de uma maneira bem simples, tranquila, e só para vocês terem noção de onde que a gente usa, vai usar tudo que vocês vão ver ao longo desse semestre, tá? Tudo isso que tem aqui, pessoal, tem no Siscad, tá? Então, estou passando aqui para vocês, mas tem tudo no Siscad, tá? E como que a gente vai fazer as avaliações, né? Normalmente eu faço duas provas, né? Quando é presencial, pessoal, eu fazia até três provas, né? Para não ficar muito sobrecarregado.
né? Mas realmente o ensino à distância ele perde algumas coisas que faz com que a gente tenha que modificar alguma metodologia. Então a gente vai fazer duas provas e vai fazer uma prova substitutiva no final do semestre, tá? Aqui uma bibliografia básica. Eu gosto muito de algum desses livros aqui. Só que é o seguinte, tá? Qualquer livro razoável de matemática financeira contempla tudo isso que a gente vai ver durante esse semestre. Então, assim, se vocês têm um livro de matemática financeira que não seja esse, não se preocupem, tá? Vocês vai ter esse assunto em qualquer livro que vocês tenham acesso aí de maneira mais fácil. Não sei se a biblioteca está aberta, como que está? Ela está funcionando? Acredito que está fechado, professor, mas deve ter algum livro de matemática financeira na online dela. Ah, sim, eu acho que vocês acham vários. Uhum. Pessoal, Alô. deixa eu só pegar o carregador do notebook aqui, que está caindo, dá só uns 30 segundos aqui. Então, assim, se vocês tiverem algum, se vocês, eu acho que vocês vão achar todos os anos, o pessoal baixa alguns livros. Então, assim, qualquer livro razoável de matemática financeira, ele vai contemplar tudo isso aqui que a gente está, que esses assuntos que a gente vai ver durante o semestre, tá? Vamos lá. Com relação de taxa de juros, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Se eu desse 20 milhões, se eu desse, não, se vocês ganhassem na Mega Sena, vocês ganhassem 20 milhões, o que vocês fariam com essa grana? Em termos de investimentos, tá, pessoal? Eu ia tirar um pouco para lazer, claro, mas enfim. Qual seria o parâmetro para vocês usarem essa grana? Investir fora do país. Pode ser uma boa escolha. O que mais? Quando você fosse investir fora do país, Maria, o que você pensaria? Investir em quê? E aí, pessoal? O que vocês investiriam? Eu investiria em renda variável, professor, uma parte, e outra parte em renda fixa. É, Eu acho que sim. não, é só para saber o que vocês pensam. Né? Vamos lá. O que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam, tá? Investir não é igual a poupar, né? Investir é fazer com que seu dinheiro cresça, né? Que seu dinheiro cresça no sentido de que ele multiplique, né? E poupar, como eu disse a vocês, é abrir mão de um consumo presente por um consumo futuro, tá? Agora, poupar, aliás, desculpe, investir não é sinônimo que seu dinheiro vai multiplicar. Tem uma série de variáveis aqui que faz com que o seu dinheiro não necessariamente cresça. Vou dar um exemplo para vocês que até vocês me disseram aí. Renda variável, ações.
ações, outras coisas, outras ações, mercado financeiro, renda variável tanto sobe quanto desce. Nem todo mundo que investe no mercado financeiro, no mercado de renda variável, ele sai com mais dinheiro do que ele entrou, né? E assim, às vezes tem gente que tem uma perda muito grande, mas deixou. A gente tem várias possibilidades de escolhas, né? Dentre essas aqui, que eu estou colocando na tela para vocês, qual seria a melhor escolha para vocês? Vocês estão vendo o slide aí, né? Negócio próprio, imóveis, o que mais? Imóveis, ações, nada. Pessoal, vocês não estão vendo? Agora estão? Conseguem ver, pessoal? Agora sim, professor. Legal. Avisa aí, porque às vezes para mim pode estar aparecendo e talvez para vocês não, tá? Vocês podem ir falando. E aí, imóveis, fundos de investimento, montariam um portfólio de tudo isso para diminuir o risco. Nossa, estou achando que tem trader aqui, né, nesse curso, hein? Vamos lá, pessoal. Qual seria o parâmetro, tá, que vocês usariam para poder fazer a escolha? Dentre esses possíveis investimentos aí. O que vocês olhariam? A taxa Selic, né, professor? A taxa Selic seria o grande parâmetro, né? Por quê, Vinícius? Vitor? Por que, Vitor, você olharia a taxa Selic? Só para pontuar esses dados aí que eu pus de investimento, a revista Exame, uns 10 anos atrás, ela fez um levantamento das maiores empresas do mundo, né? E ela viu, entre outras coisas, das 500 maiores empresas do mundo, ela viu qual era a rentabilidade média sobre o capital investido. Tem um negócio que chama ROI, né, que é o retorno sobre o capital investido. Em média, essas empresas, elas davam retorno de 9% ao ano, uma das maiores empresas do mundo. Dava em torno disso, 9 ponto alguma coisa em média, eu não lembro quanto era o quebrado, né, esse valor aí. Não sei se você sabe, mas num passado não muito distante, a nossa Selic era 14, 15%, há 3, 4 anos atrás. Não sei se vocês lembram disso. É que vocês são jovens, né? Mas, enfim, era 14, 15% ao ano. O que é melhor? Ter uma empresa dessa ou colocar o dinheiro na taxa Selic? Obviamente, né, pessoal? É muito melhor você deixar no. Ó, o Matheus falou que é empresa, né? Mas do ponto de vista racional, né, é muito mais lógico você deixar o dinheiro na taxa Selic e ir para a praia, não ter estresse com o funcionário, não ter estresse com impostos, enfim. O que eu quero que vocês enxerguem? Que necessariamente a taxa Selic ou a taxa de juros na economia é o grande parâmetro para você decidir investir, poupar, enfim, é ela que vai
de algum jeito, né, nortear a sua decisão, tá? Então, por isso que ela é tão relevante, por isso que ela é tão falada, porque isso implica, em muitos casos, em decisões de longo prazo, tá? Então, quando o Banco Central ele define como vai ser a sua política monetária, baseado na maioria das vezes em taxa de juros, ele define uma série de coisas, por isso que ela é tão relevante. Atualmente, não sei se você sabe, mas nós estamos com uma taxa de juros negativa. Qual é a implicação disso? A taxa de juros é negativa quando a inflação é mais alta do que a taxa Selic. Qual é a consequência disso? O que vocês acham? Redução da compra de títulos. E aí, o que o pessoal vai fazer com a grana? Se a taxa de juros é mais baixa do que o aumento de preço. Quem tem dinheiro prefere empreender do que emprestar. Migrar para renda variável. Ok. O que mais? Tem um negócio, pessoal, chamado risco. Né? Risco é a probabilidade de perda que você tem quando a gente fala em investimento. Tem gente que fala que é a probabilidade de ganho e tem gente que fala que é a probabilidade de perda. Quando você tem um ganho muito pequeno com produtos ou investimentos de baixo risco, seu ganho é muito pequeno, em média, as pessoas resolvem tomar mais risco, resolvem aumentar a probabilidade de perda, mas, ao mesmo tempo, elas apostam, né, que vai aumentar a probabilidade de ganho, tá? Então, em todo projeto, em toda decisão de investimento, a gente tem que ter aquela lógica, né? A gente faz três escolhas quando a gente vai investir em qualquer coisa. A gente olha a liquidez, a gente olha a rentabilidade e a gente olha o risco. Cada um tem um perfil. Tem gente que prefere mais liquidez, tem gente que topa correr mais risco, e tem gente que olha a, a rentabilidade, ou seja, ele quer mais risco e ele está mais focado na rentabilidade do que no risco, tá? Então, toda decisão de financiamento e investimento são consideradas essas três variáveis. No nosso caso, aqui a gente está vivendo uma situação que poucas vezes ocorre, na qual quem tem dinheiro está disposto a correr mais risco, né? E não é uma coisa que no Brasil é muito comum, porque, em média, a gente sempre tem uma taxa Selic relativamente alta por conta daquilo que eu contei para vocês, que o governo uma vez deu um cano, né? Ele não pagou o título público, pagou depois. Então, usualmente, a nossa, a nossa taxa Selic ela é razoavelmente alta se comparado a outros lugares do mundo, e ela, em média, é sempre acima da inflação, né? E, especificamente, a gente está vivendo uma época que não é muito comum. Mas vamos lá, né? Se tem uma taxa negativa, se você compara a inflação com a taxa Selic, do ponto de vista de quem tem dinheiro, quem está precisando de dinheiro, a tendência é que ele se financie mais ou que ele não corra risco para financiamento, em financiar algo? O que vocês acham? O financiamento busca a menor taxa possível, né? Ô, Vinícius, eu não estou ouvindo.
Vamos lá, ó. Nós estamos numa situação em que a inflação ela está com valor mais alto do que a taxa de juros, tá? Ou seja, em média os preços estão subindo mais do que a taxa de juros. Vocês acham que as pessoas, para quem precisa de dinheiro, elas topariam correr mais risco? É mais vantajoso? O que vocês acham? Não. Pensa bem, ó, eu vou comprar um carro que custa R$ 1.000, né? Tem esse valor, custa R$ 1.000 hoje. Esse carro vai subir, considerando a inflação passada, ele tem uma tendência de subir 10%. Eu vou no banco, a taxa Selic está 2,75. O banco me cobra 5% num financiamento. Eu posso pegar esse dinheiro no banco, pagar 5% de financiamento e comprar o carro hoje. É vantajoso se eu tenho uma expectativa que esse carro suba 10%? Sim, do ponto de vista de valor de ativos, sim, né? Porque você está indo comprar um bem que, se você fosse aguardar um ano, né, ele ia subir 10% e você pode comprar hoje por pagando 5%, né? Então, se você fez um empréstimo pagando 5%, daqui a um ano um carro novo estava valendo 1.100 e eu falei 1.100, você teria uma dívida no banco de 1.050. Então, quando você tem uma taxa de juros negativa, qual o efeito que isso implica na demanda agregada de bens e serviços? Aumenta a demanda. Vocês também já viram que no curto prazo a demanda não acompanha a oferta. É isso? Provavelmente vocês viram isso aí em macro, né? Ou em micro. Viram? Isso, né? Se a demanda não acompanha a oferta, o que vai acontecer com a inflação? Obviamente, ela vai subir, não é isso? Exatamente. Então, o que eu quero que vocês enxerguem, né? Que a taxa de juros, eu estou falando de quem toma empréstimo, quem financia, quem guarda dinheiro. Então, a taxa de juros implica em questões macroeconômicas, ou seja, tem um peso muito grande. Volto a dizer que essas decisões de investimento e financiamento, tá, tem implicações em questões micros e em questões macros. Por isso que o Banco Central ele tem um peso tão relevante quando ele define a taxa Selic, e por isso que ela é tão relevante para o país. Por que esses países, boa parte dos países do mundo, principalmente Japão, alguns países da Europa, eles estão com as taxas negativas de juros. E os Estados Unidos agora também, e o Brasil também. Por quê? Porque eles querem estimular a demanda, né? Eles querem que as pessoas não deixem dinheiro em casa, ou seja, a oferta em média desses países antes da pandemia, né, ela estava maior do que a demanda. Isso fez com que os governos tomassem essa decisão e, por consequência, eles queriam que a demanda ficasse próxima à oferta para que houvesse menos desemprego, que as pessoas pudessem ter mais renda, que o governo recebesse mais imposto. Então, a lógica da taxa de juros é essa, são implicações macro e micro. E a gente vai ver como que a gente consegue, né, usando essas ferramentas aí da matemática financeira, qual é a lógica que está por trás desse valor do dinheiro ao longo do tempo. Eu queria fazer um combinado com vocês.
Usualmente, quando a aula é presencial, eu explico a teoria e, basicamente, a gente faz muito exercício, né? Porque muitas vezes a gente começa a fazer alguns exercícios, aí a gente vê como é que resolve, e quando a gente vê o exercício pronto, né, fica tudo mais fácil, né? Você olha, como aqui não tem quadro, pessoal, eu não tenho quadro eletrônico, eu não consigo fazer simultaneamente com vocês, eu gostaria da gente combinar o seguinte: eu vou sempre passar uma lista para vocês, né? Vocês vão ter um tempo para fazer essa lista, tá? E na outra aula, claro, não vai ser uma lista que vocês vão gastar uma tarde toda, né? E na outra aula, a gente corrige essa lista. Mas, assim, lembrando que eu vou ter aqui o passo a passo pronto. Consigo, eu não consigo fazer, né, como deveria fazer, né? Eu vou ter que mostrar para vocês um exercício pronto. Para isso funcionar bem, tá? Vocês têm que tentarem fazer, entendeu? Não adianta que eu pôr a tela pronta para vocês e aí vocês veem tudo pronto. Então, se vocês não tentam fazer, né, pode ser que tem alguma perda de aprendizado nisso. Então, toda vez que eu passar a lista, tentem fazer para que a aula seguinte seja mais produtivo para vocês. Porque senão fica aquela coisa, matemática, se a gente não faz os exercícios, né, a gente acaba não pegando ali o como fazer, tá? Então, eu pediria para vocês, se possível, toda aula, pegue essa lista e façam, tá? Se vocês falarem, ó, isso é muito exercício e tal, a gente diminui a lista, enfim, né? Vocês vão ver que um assunto depende do outro. Se a gente não aprende o inicial, lá na frente ele vai fazer falta, tá bom? Então, vamos tentar fazer isso aula a aula. Pessoal, ó, estão me perguntando aqui, amanhã vai ter aula sim, claro. Se vai ter o uso do HP, vai. Se vocês podem usar HP, enfim. Só que eu vejo assim, se vocês pegarem uma máquina científica, eu acho que ela faz parte do aprendizado, porque na máquina científica vocês vão usar o passo a passo, entendeu? O que vocês vão fazer quando vocês escrevem o exercício, vocês vão clicar na máquina. Então, eu acho que ajuda muito, tá? Vocês usarem a máquina científica para vocês entenderem o que estão fazendo. HP, você aperta algumas teclas, né? Ok, vai dar certo, mas eu acho que o entendimento é diferente. Mas, enfim, né, vocês escolhem, né, eu não vou proibir isso. Aliás, tem mais que usar mesmo, tá? Fica tranquilo. Toda lista vai ter o gabarito e vai ter, em média, o passo a passo. Entendeu, Laísa? Porque o passo a passo eu dou em sala de aula e aqui eu tenho que deixar pronto para vocês, tá? Então, pode usar, mas seria bacana vocês usarem a científica. Caso não tenha, paciência, né? Enfim, eu acho, não sei quanto está custando uma calculadora científica, mas eu acho que não é muito caro. Enfim, né? Deixo para vocês resolverem isso, tá bom? E alguma pergunta aí sobre a metodologia? Pessoal, toda aula eu vou bater um print aqui, vou fazer um print de quem está aqui, tá? Então, quem está aqui, eu vou fazer um print de quem entrou, está aqui na minha tela, tá? Não tem trabalho, Bruno.
não tem trabalho nenhum. Vocês vão fazer os exercícios, eu não cobro isso, quem faz, quem não fez, não fez, enfim, né? Deixo vocês por conta disso, tá? E presença vai ser isso aqui, né? Eu não vou ficar chamando nome a nome, né? Não acho que seja a melhor escolha para ver se vocês estão aqui ou não, né? Penso que não é assim que, pelo menos aqui na aula, a distância, não acho que é legal eu ficar fazendo chamada nominal aqui, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, hoje, assim, é mais para vocês, né, entenderem um pouco como vai ser a disciplina, e aí, amanhã a gente começa já com a teoria. Lembrando que vai ser essa lógica, a gente vai falar um pouco da teoria, eu vou passar uma lista, vocês vão fazer em casa, tá? Em casa vão fazer, na outra aula a gente corrige, acabou aquele assunto, a gente vai para o assunto novo. Aqui é muito mais exercício do que a teoria. A teoria é relativamente simples, tá? Mas o bacana é que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Qual é a lógica disso? Tanto é que aqui, muito menos, né, nas provas à distância, mas quando eu dou prova no presencial, as fórmulas estão todas na prova, eu não cobro decorar a fórmula, eu quero que vocês entendam o que está por trás do raciocínio daquela questão. Até porque, né, depois ninguém vai ficar lembrando de fórmula depois que vocês formam. Né? Enfim, a ideia é essa, que vocês entendam o raciocínio da matemática financeira. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? O Joselane, eu esqueci de falar. Joselane, eu não vou gravar, não, mas eu tenho muita aula, muitas aulas que tem por aí, eu passo até para vocês, muitas aulas boas, né? Eu acho que aqui a gente tem que fazer, tirar dúvidas, né? Porque a gente vai falar aqui, às vezes o assunto vai para alguma coisa que não necessariamente que é aquilo que a gente está falando naquele dia, e eu posso deixar várias aulas aí prontas, tá? Matheus, vai ter lista no AVA? Amanhã vai ter, hoje não, porque eu tenho que falar um pouco sobre vocês, sobre os cálculos, né? Então, primeiro deixa eu falar a teoria e depois eu disponibilizo a lista. Fica tranquilo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Qualquer Tudo coisa tranquilo, você professor. fala, Bruno. Tudo tranquilo aqui. Né? Então, assim, vocês têm o meu e-mail, pode mandar no AVA, pode mandar para o meu e-mail, a gente vai se falando aqui, porque a comunicação nossa vai ter que ser remota mesmo, não tem jeito, tá? Os slides depois eu disponibilizo, fica tranquila, Kézia, relaxa, tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais? Então tá, então a gente, amanhã, no mesmo horário, a gente começa aí os trabalhos, tá? Bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, professor.